Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem que está revolucionando o tratamento do câncer. Uma que funciona numa escala quase pequena demais para a gente conseguir imaginar. Ok, vamos direto ao ponto. O grande desafio, o dilema mesmo, não é só destruir as células do câncer. O mais difícil é fazer isso sem levar junto as células saudáveis. É nesse campo de batalha que a oncologia moderna está lutando. E para começar, a gente precisa falar sobre o que chamamos de dano colateral do câncer. É aqui que a gente entende por que os tratamentos de hoje muitas vezes parecem uma bomba, quando o que a gente realmente precisa é de um míssil teleguiado. Olha que interessante essa comparação. De um lado, o tratamento convencional, a químio. A ação dela não é específica, sabe? É um ataque em área que acaba atingindo tudo pela frente. Isso causa uma toxicidade alta e, claro, limita a dose que pode ser usada. Já do outro lado, o objetivo da nanotecnologia é o exato oposto. Uma entrega totalmente direcionada, que poupa as células saudáveis e, com sorte, ainda consegue driblar a resistência que o tumor cria aos remédios. E é isso que nos leva para a nossa segunda parte, e é aqui que a história fica fascinante. Vamos conhecer os engenheiros mais pequenos da natureza e entender como exatamente eles estão entrando nessa luta. Certo. Então, o que é uma nanopartícula afinal? Bom, como a gente está vendo, é uma partícula minúscula, minúscula mesmo. Para ter uma ideia da escala, pensa assim: se uma célula do nosso corpo fosse do tamanho de uma cidade, uma nanopartícula seria tipo um drone de entrega. É nesse nível de precisão que estamos falando. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se constrói uma coisa tão, mas tão pequena? A resposta é bem surpreendente e leva a gente para um caminho bem inesperado. Basicamente, existem dois caminhos. A síntese, que a gente chama de físico-química, a tradicional, costuma ser cara, gasta muita energia e ainda pode gerar uns resíduos tóxicos. Mas, dá uma olhada na outra opção, a síntese verde. É uma abordagem mais barata, mais ecológica e que, olha que genial, usa a própria biologia a nosso favor. E aqui está o pulo do gato. Os cientistas estão usando micro-organismos, como essas cianobactérias, como se fossem verdadeiras nanofábricas vivas. É isso mesmo, elas literalmente constroem as nanopartículas para a gente. E como é que isso funciona? Bom, o processo é bem engenhoso. Primeiro, as cianobactérias são cultivadas em grande quantidade. Depois, se adiciona uma solução com íons de metal, tipo ouro ou prata. Aí, num processo supernatural chamado biorredução, as bactérias usam suas próprias enzimas para montar as nanopartículas. No fim, é só coletar e purificar. É a natureza trabalhando com uma engenharia mais avançada que existe. Ok, então a gente já tem as nossas nanopartículas, mas e agora? Como elas se transformam nessas armas mais inteligentes e direcionadas? Vamos descobrir isso na nossa terceira parte. A primeira estratégia é o que a gente chama de direcionamento passivo. E é genial de tão simples. Em vez de um ataque frontal, a ideia é explorar uma falha na própria armadura do tumor. É como se as nanopartículas achassem uma porta dos fundos que só existe ali, no território inimigo. E que porta dos fundos é essa? São os vasos sanguíneos que alimentam o tumor. Eles são meio defeituosos, cheios de buracos, e as nanopartículas são pequenas o suficiente para escapar por essas brechas e se acumular direto no tecido do tumor. Uma coisa que simplesmente não acontece nos vasos saudáveis, que são bem mais vedados. Esse fenômeno tem até nome: efeito de permeabilidade e retenção aumentada, ou EPR. Mas aqui, o tamanho é tudo. O ideal é que a nanopartícula tenha menos de 100 nanômetros. Assim, ela consegue passar por essas frestas no tumor, mas ao mesmo tempo não é pequena demais a ponto de ser filtrada e eliminada muito rápido pelo fígado e pelo baço. É um equilíbrio muito delicado. Mas e se a gente quiser ainda mais precisão? Aí entra o direcionamento ativo. Aqui é como se a gente desse uma chave molecular para a nanopartícula. E essa chave se encaixa perfeitamente numa fechadura, um receptor que existe em quantidade muito maior na superfície das células do câncer. A entrega vira algo pessoal, super específico. E a tecnologia é incrivelmente versátil. A caixa de ferramenta dos cientistas é enorme. Existem os lipossomas, que são tipo umas bolinhas de gordura, as micelas poliméricas, os dendrímeros, que parecem umas árvores em miniatura, e até nanopartículas de metal e nanotubos de carbono. Cada um desses veículos tem propriedades únicas para carregar diferentes tipos de remédios e para diferentes aplicações.
Bom, juntando tudo isso, a gente vai para a nossa parte final para entender o que tudo isso representa para o futuro da nanomedicina. Então, no fim das contas, quais são as vantagens? Elas são enormes. Dá para carregar uma carga maior do remédio, superar a resistência das células, combinar várias terapias e até juntar diagnóstico com tratamento numa área que a gente chama de teranóstica. E o resultado de tudo isso é menos toxicidade. Isso não é só teoria, viu? Já existem nanomedicamentos no mercado, como o Doxil, que usa essa tecnologia para tratar certos tipos de câncer com bem menos efeitos colaterais, melhorando muito a qualidade de vida. E isso não é só especulação. Como essa citação de especialistas da área deixa bem claro, o potencial é de melhorar drasticamente tudo, da detecção ao tratamento e com menos sofrimento. É uma verdadeira mudança de paradigma. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, uma pergunta bem provocadora. Será que o que a gente está vendo hoje são só os primeiros passos para um futuro onde robôs microscópicos vão poder curar as nossas doenças mais desafiadoras? O trabalho que está sendo feito nessa escala tão pequena sugere que a resposta pode estar bem mais próxima do que a gente imagina.